Via Justiça está de volta, discutindo hoje o papel da arbitragem privada. Nossos convidados são o advogado Francisco Maia Neto, da Comissão de Arbitragem da OAB de Minas Gerais, e a desembargadora Evangelina Castilho Duarte, da 14ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutor Francisco, vamos pontuar aquela questão do consumidor. Uma empresa que está vendendo um conjunto de apartamentos, ela pode colocar no contrato uma cláusula obrigando o comprador a aceitar a arbitragem privada? Obrigando, não. Ela pode colocar a cláusula compromissória, como bem explicou a desembargadora. Mas o consumidor tem que dar anuência explícita a essa cláusula. E também, concordando... Explícito significa o seguinte, além de assinar o contrato, tem que ter um destaque naquilo. A lei fala que ela vem em negrito e com um visto específico. Mas eu sou também da corrente da desembargadora e já tive a oportunidade de aconselhar algumas consultoras que se faça isso em separado. E que o consumidor, então, se ele não quiser, ele não assine. E eu vou aproveitar e dizer que a nossa OAB de Minas Gerais acaba de concluir uma cartilha sobre arbitragem, uma iniciativa da atual gestão, através do nosso presidente Raimundo Cândido, que incentivou essa adoção dessa forma de instruir, numa linguagem simples, as pessoas que tenham dúvida. No dia 2 de setembro, nós faremos o lançamento oficial das cartilhas, mas já estão disponíveis na OAB para quem quiser saber um pouco mais desse assunto. Perfeito. Desembargadora, se uma pessoa for induzida a assinar um contrato desse tipo, inadvertidamente, nós sabemos que os consumidores nem sempre estão muito atentos a esse tipo de coisa, cabe recurso à justiça posteriormente? Cabe. É como eu disse, se o consumidor houver assinado e não tiver esse negrito, esse destaque, essa aparência bem firme de que ele tenha concordado com o juízo arbitral, ele pode ir à justiça para discutir seu direito, também discutindo a cláusula inserida no contrato. Seria uma revisão desse contrato para anular essa cláusula inserida sem as devidas cautelas. Mas a senhora recentemente proferiu um acórdão recusando um recurso. Por quê? Porque estava tudo dentro das normas da lei? Exatamente. Nesse processo, a cláusula que institui o juízo arbitral, que prevê o juízo arbitral, ela foi estabelecida de forma destacada, em apartado, ela nem está inserida dentro do contrato, ela está apartada. Tem a assinatura do consumidor, concordando expressamente com a cláusula. A cláusula não estava redigida em termos de difícil entendimento, era perfeitamente inteligível para uma pessoa normal. Então, foi considerada válida e o consumidor terá que discutir no juízo arbitral. Ou seja, nesse caso, o Poder Judiciário não entra na discussão de mérito? Não entra na discussão de mérito. Nós só, nesse caso, o voto que eu fiz e que foi julgado, eu fui acompanhada pelos demais desembargadores, considerou a cláusula válida e válida a eleição do juízo arbitral para a solução dos conflitos naquele contrato. Perfeito. Doutor Francisco, o doutor Hudson, na entrevista que ele nos deu, ele toca dois pontos que seriam, entre outros, vantajosos na arbitragem, a questão do tempo e a questão dos recursos, dos gastos. Fica mais barato recorrer à arbitragem do que enfrentar um processo judicial? Bom, Manuel, essa discussão ela tem sido feita em diversos fóruns e é objeto de controvérsia. Na verdade, a questão é do custo-benefício. Sim. A arbitragem, no primeiro momento, ela pode até parecer mais onerosa. Mas, como bem colocou o Hudson, a maioria dos procedimentos, eles duram até 6 meses, salvo se as partes quiserem prorrogar. Então, num processo judicial, hoje nós temos uma média aí de 10 anos, talvez, e outros 6 meses. Existem momentos que não se pode esperar. Ou essa espera pode ser nefasta. Eu vou lhe dar um exemplo, uma briga de sócios numa empresa. Eu já vi e já participei como advogado. A empresa quase ruiu em função da duração desse litígio, dos inúmeros recursos que a lei processual faz. E no judiciário, que só no primeiro grau no Brasil, ou seja, na justiça estadual de primeiro grau, se recebe mais de 1 milhão de processos por mês novos, é impossível para qualquer ser humano
poder atender essa demanda. Perfeito. Desembargadora, a gente está caminhando para o final, mas tem uma coisa que eu acho que é importante a gente pontuar. A arbitragem não se aplica em espécie alguma ao poder público. O poder público pode ser aplicado desde que se trate de direito disponível, quer dizer, direito patrimonial. E que, se forem em sociedade de economia mista, que haja no contrato social a permissão para a contratação de juízo arbitral. Quer dizer, uma empresa pública, o próprio Estado pode aderir a um contrato? Pode aderir, desde que seja direito patrimonial, direito disponível. Perfeito. Doutor Francisco, para a gente encerrar, além dessa cartilha, a OAB, as entidades que trabalham com isso, quais outras ações estão sendo tomadas para evitar que proliferem os maus árbitros? Bom, especificamente com relação à não seriedade do uso do Instituto, a OAB já começa a discutir uma integração com o Ministério Público no sentido de encaminhar essas denúncias. E eu acho que a maior contribuição que a OAB pode dar à sociedade e ao próprio judiciário, incentivando essa via alternativa, é esclarecendo a população. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje, que a MAGE está abrindo esse espaço para que o cidadão entenda que a arbitragem não é a panaceia de todos os problemas, mas ela é uma via alternativa, ela é uma forma eficaz de solução de controvérsia e desde que seja bem feita. E eu gostaria só de dizer o seguinte, com relação inclusive ao Instituto do Consumidor, desembargadora, que muito se discute se ele não pode ser objeto de arbitragem. Eu faço minhas as palavras do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Francisco Rezec, que ao ser indagado até por mim no evento sobre essa possibilidade, ele falou: tanto protege o consumidor um bom juiz estatal como um árbitro idôneo. Perfeito. Doutor Francisco Maia, muito obrigado pela sua participação aqui no Via Justiça. Desembargadora Evangelina, muito obrigado pela sua presença aqui. O Via Justiça de hoje termina aqui. O nosso programa é uma parceria da TV Assembleia com a Associação dos Magistrados Mineiros. Nós lembramos que a sua participação com críticas, perguntas e comentários será sempre bem-vinda. Você pode enviá-los para a nossa equipe de produção pelo telefone 31 3079 3453 ou pelos nossos dois endereços eletrônicos, tv@almg.gov.br ou viajustiça@amarges.com.br. Até a próxima semana.